é no máximo 1 minuto. Passou desse tempo, a reação ela pode se modificar e teremos um falso positivo, um resultado alterado na minha interpretação da leitura. Então, fizemos a análise química, anotamos o resultado e o mais importante, na urina não poderemos ter proteína. Se tivermos proteína, o paciente pode estar com alguma alteração na filtração, por exemplo, um dano renal. Não poderemos ter glicose. Por quê? Porque a glicose é fundamental no nosso metabolismo. Se tivermos glicose presente na urina, pode indicar um medicamento, como por exemplo a canaglifosina, que é um medicamento utilizado no tratamento de diabetes. Não significa que o paciente está com diabetes, mas está tratando os sintomas da diabetes ou até mesmo para obesidade. Então, por isso que é importante perguntar para o paciente que medicamentos ele usa, pois pode dar uma glicosúria sem ser diabetes. Se der glicosúria, se der glicose na urina, pode indicar diabetes mellitus. Temos a bilirrubina, não pode aparecer bilirrubina na urina. Se aparecer, indica que o fígado está com algum problema, indica um problema hepático. Nitrito indica que a bactéria comeu, degradou o nitrato e converteu o nitrato em nitrito. E o nitrito presente indica bacteriúria, presença de bactérias. Não é normal, indica se há presença de bactérias, a infecção no trato urinário. Estearase leucocitária é uma enzima que o leucócito produz quando presente. Podemos ter leucócitos na urina? Sim, no máximo 5. Se tivermos a mais, pode indicar uma infecção urinária. Então, são vários parâmetros que são detectados por meio da tira reagente. O que mais que eu me esqueci? Dentre esses avaliadores, sangue, importantíssimo. A tira reativa detecta traços de sangue ou hemoglobina. A gente pode ter sangue na urina? Não é legal, não é normal. Se tivermos sangue, pode indicar hematúria. E aí o médico, através do sumário de urina, vai investigar qual é a origem dessa hematúria. Por que está sangrando o paciente pelo seu trato urinário? E, posteriormente, exame químico, que foi anotado, passaremos a parte da sedimentoscopia, terceira fase do sumário. Então, recapitulando, exame físico, os aspectos físicos da urina, exame químico, através da tira reativa, e o exame sedimentoscópio. Como funciona? A urina coletada, ela é agitada, isso é importante sempre agitar a urina antes de fazer o procedimento, porque a urina ficou parada na bancada, se ela ficar parada, os elementos sedimentam com o tempo, e aí você vai passar a tira, pode não detectar todos os constituintes dessa amostra. Então, agitamos, colocamos no tubo cônico, milimetrado, despejamos a urina ali e levamos para a centrífuga. Lá, numa centrifugação em baixa rotação, porque baixa rotação? Porque altas rotações podem destruir e degradar os elementos da urina que são frágeis. Por exemplo, um cilindro, um leucócito, as próprias bactérias. Então, a sedimentação é em velocidade baixa. O que é velocidade baixa? Em torno de 1.500 RPMs por 5 a 10 minutos, depende da metodologia. Centrifugamos em velocidade baixa, retiramos o frasco cônico da centrífuga, desprezamos o sobrenadante, porque não vamos utilizar procedimento, e sobrará a parte que fica no fundo do frasco cônico, que é o sedimento. Gente, como se você pegasse um suco de laranja, colocasse num copo, deixasse parado 2 horas. Toda a polpa da fruta vai sedimentar no fundo. Mesma coisa acontece com a urina, só que a centrífuga acelera a sedimentação. Qual o objetivo? Concentrar esses elementos que estão no fundo para que possamos fazer o exame detectando que elementos são esses. Então, eu sedimentei, eu concentrei e agora, através da pipeta de Pasteur ou a própria pipeta automática, colocaremos aquele sedimento
numa lâmina com lamínula em cima e levaremos ao microscópio óptico para que o biomédico, para que o analista clínico possa fazer a avaliação do que há naquele sedimento. O que podemos encontrar no sedimento? Leucócitos, hemácias, cilindros, células, e aí dependendo das células pode indicar, por exemplo, que a coleta foi mal feita. O exemplo, células epiteliais pavimentosas, que estão no trato vaginal. Indica o quê? Que na hora que foi feita a coleta, a mulher não abriu os grandes lábios para expor o meato uretral para que o jato de urina seja coletado. Importante, o jato a ser coletado é o jato médio. A paciente urina, tranca a urina, coloca o frasco posicionado na uretra e continua urinando dentro do frasco. Suspende a micção e o frasco está pronto para coletar. Se a mulher não fizer isso, as células pavimentosas que estão no ambiente vaginal vão ser drenadas para a urina, dando uma contaminação. Assim como bactérias também da microbiota podem também contaminar a urina, dando um falso positivo. Então preste atenção. Um erro na coleta repercute numa má qualidade no sumário de urina. O homem tem que expor a glande, o prepúcio tem que ser tornado a parte mais distal, a glande exposta, lavar com água e sabão a região da glande e, mesma coisa, despreza o primeiro jato de urina e o jato médio dentro do frasco dessa amostra. Posteriormente, a coleta foi bem feita, vamos para a parte do sedimento, como eu estava falando. O biomédico ou analista clínico irá analisar o sedimento e verificar que substâncias temos nessa amostra. Então, em relação ao sedimento, vamos observar o que? O biomédico irá observar, o analista clínico, se há presença de hemácias, se há presença de leucócitos, se há presença de bactérias, sem dizer o tipo de bactéria, então só dizemos se há bactéria ou não, em que quantidade. Se há presença de cilindros, o cilindro é importante na detecção de danos ao trato renal. Se há presença de outros componentes, como por exemplo, cristais e até mesmo parasitas. E aí finalizamos o sumário de urina, anotando as observações pertinentes em relação ao exame. O exame físico já foi avaliado, o exame químico através das tiras reativas e o exame sedimentoscópio. Importante, sempre correlacionar o resultado do sumário com os outros setores do laboratório. Exemplo, o paciente apresentou glicosúria, glicose na urina. Vai na bioquímica e verifica se a glicemia do paciente deu alta. Se deu alta a glicemia, normalmente a glicosúria vai aparecer. Se deu em torno de 160 a 180 miligramas de glicose, na bioquímica, obrigatoriamente tem que aparecer uma glicosúria no sumário de urina. Então tem que se fazer essa correlação. Verificar bilirrubina. Deu bilirrubina no teste químico. Vai na bioquímica e verifica se deu TGO, TGP, fosfatase alcalina alterada no paciente, o que indica um dano hepático. E aí bate o sumário de urina, bilirrubina, que indica um dano hepático, com uma bioquímica também alterada os aspectos hepáticos. Então essa correlação tem que ser feita. Deu bacteriúria, bactérias na urina, no sumário de urina. Vai na microbiologia e verifica. O médico pediu urocultura, foi feita a cultura da urina? Se não, comunica o biomédico para entrar em contato com o médico e que ele solicite uma urocultura, pois se há bactéria no sumário, provavelmente pode haver um crescimento microbiológico. E é importante que o médico saiba que bactéria é essa que está causando a infecção no trato urinário. Então são esses aspectos do sumário de urina. Espero que a gente tenha colaborado. Mais dúvidas, consulte a gestora do Laboratório Solim
e até o próximo vídeo. Fiquem bem.